Bora lá que agora eu quero chamar mais uma reportagem para vocês e eu vou te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar em adultização e erotização? Ai, Patrícia, o que é isso? Essas duas situações estão deixando muitos adultos preocupados com o bem-estar das crianças. Agora a gente vai entender do que se trata e como que a gente pode proteger os nossos pequenos. Atenção, olha só. A adultização e erotização precoce das crianças tem sido uma preocupação das escolas e também das famílias. Embora sejam palavras parecidas, elas têm significados diferentes. A adultização infantil refere-se à introdução precoce das crianças a comportamentos e responsabilidades típicos do mundo adulto, enquanto a erotização infantil envolve a exposição de crianças a conteúdos sexuais antes do tempo adequado para seu desenvolvimento. As duas situações trazem pontos negativos para o desenvolvimento das crianças, principalmente em uma sociedade moderna onde nós somos bombardeados de informações e de cobranças, e isso desde muito pequenos. Mas antes da gente saber como agir em situações como essa, a gente vai entender quais são os efeitos dessas situações no desenvolvimento das crianças. A adultização é quando eu insiro a criança num contexto adulto, né? Não ligando ali para a idade cronológica dela. E a erotização é quando eu insiro ela, pior ainda, né? Num contexto sexual adulto, não condizendo também com a idade dela. São diversos prejuízos quando a gente fala, principalmente ali da erotização, porque envolve questões sexuais, emocionais, a criança pode ficar vulnerável a possíveis abusos. Então a gente está falando de um caso mais grave, tá? Não que a adultização não seja, mas a adultização tem consequências também, assim como a erotização, mas eu acredito que a erotização ainda tem consequências muito piores, tá? De prejuízos da adultização, a gente tem ansiedade, nós temos sobrecarga, então a gente tem que tomar cuidado ali com a rotina da criança, né? Pais que normalmente fazem esse processo de criar mini, né, adultos, acabam colocando muitas responsabilidades ali na criança, né? E a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque a criança ela pode se sobrecarregar, pode se tornar uma criança cansada, pode se queixar, além da ansiedade e do cansaço, pode se queixar também de questões, por exemplo, como ansiedade demasiada, né? Pode, enfim, várias questões emocionais que podem influenciar na maneira com que a criança ela se percebe, se vê. Então, são riscos bem significativos. Até quando pais, por exemplo, acabam... isso acontece, né? E a gente precisa ter empatia para famílias que têm um desafio diferente, uma rotina diferente, uma necessidade diferente, mas tem muitas famílias que acabam até colocando, né, irmãos para cuidar dos irmãos mais pequenos. E isso é uma forma de adultizar a criança, porque é uma responsabilidade que ela não precisa ter, ela não deve ter. É claro que a gente não tá falando de responsabilidades que ela precisa ter, então guardar as coisas dela, né? Que crianças, a gente precisa estimular isso nela, mas a gente tá falando de responsabilidades que não é da infância. Por exemplo, não é da responsabilidade da criança se responsabilizar pela vida financeira, não é, né? E quando eu incluo ela nisso, eu tô adultizando. Então, quando eu falo pro meu filho, olha, você é responsável pelo seu irmão. Se acontecer alguma coisa com ele, a culpa é sua. É uma responsabilidade que não é da infância. A criança, ela precisa ser criança, ela precisa brincar, ela precisa, né, ter o tempo de fazer nada também. É importante esse tempo de tédio. Então, adultizar, a gente fala dessas consequências, né, mais graves, assim. E a erotização, a criança ela fica vulnerável a, infelizmente, né, a abusos sexuais, fora a vergonha, a culpa. Infelizmente, hoje a gente está vivendo uma época muito difícil, então tem que tomar cuidado com aquilo que a criança assiste, tem acesso. Músicas muito sexualizadas. Então, assim, eu percebo que os pais muitas vezes acabam reforçando positivamente isso, então achando bonitinho. E assim, gera uma ansiedade da criança viver aquilo que tá lá na música. Então, assim, é importante cuidar com aquilo que a criança assiste, tem acesso,
ver, porque ela acaba internalizando isso e é prejudicial para ela, para a vida futura dela. Hoje a gente ouve muito de adultos, né, falando que eu queria voltar a ser criança de novo, né? Ou perdeu essa fase e fala, né? Mesmo adulto, olha, eu vou viver o que eu não vivi na infância. Então, isso é algo muito importante e algo relevante pra gente refletir e pensar. Opa, peraí, né? Então, se os adultos acabam pensando assim, é porque normalmente eles não tiveram essa infância, sabe? Essa infância gostosa, essa que a gente sente saudade, essa que dá gosto de lembrar e falar, nossa, eu me diverti, nossa, eu brinquei, nossa, eu aproveitei, esse momento foi um momento gostoso, e não aquela que a gente tem medo de lembrar, não aquela que a gente, assim, não quer lembrar, que gera trauma, sabe? Saber que isso tem acontecido com muita frequência e que todo mundo está sujeito a passar por alguma dessas situações pode ser desesperador. Mas, afinal de contas, o que os pais e professores podem fazer para ajudar as crianças neste processo? O cuidado dos pais, o olhar dos pais para essa criança, como que tá as emoções dela. Normalmente crianças que têm falas, por exemplo, mãe, chega final de semana que é para ser um momento assim de alegria, de fazer coisas diferentes. Não, só quero ficar deitada o dia inteiro. Né? Então, são sinais de que essa criança, ela tá cansada demais. Não é normal uma criança tá cansada sábado e domingo ficar na cama o dia inteiro. Ela tá sobrecarregada. E isso a gente precisa ter um olhar, sabe, para as emoções dessa criança. Se ela, por exemplo, no caso ali da erotização, se a criança ela acaba dançando, fazendo gestos sensuais, um cuidado, um olhar ali que, né, se os pais observarem, eles precisam pedir ajuda. Uma coisa bem importante também, né? Se a criança, eu atendi um caso de uma menininha um tempo atrás, que ela tinha 6 anos, só que o palavreado dela, a maneira dela conversar era de uma adolescente de 16 anos. Porque, no caso, ela assistia muito, muito, muito um conteúdo adulto, sabe? Então, os pais também podem prestar atenção, olhando outras crianças também, né? Não no sentido de comparar, mas de falar, nossa, mas ela tem 6 anos, né? Então, entender, sabe, o que do desenvolvimento ali da criança para cada idade. Eu acho que isso é muito importante e sinaliza, vai dando sinais que a criança ela tá tendo um repertório comportamental que não é para a idade dela. E daí a gente vai ter que olhar para o contexto, né, todo ali da criança, o que está acontecendo, o que às vezes se a gente parar de fazer vai melhorar, nesse sentido. É isso aí, gente. Toda atenção é pouca, viu? Tem que cuidar, assim, das nossas crianças, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo. A gente vê que o mundo da internet, né? A um clique a pessoa pode fazer muita coisa, conhecer muitas coisas, muitas ferramentas. Então, ali, como a nossa especialista falou, não é nem questão de comparar, mas é questão de você estar atento, né? Tem o grupo de amigas da sua filha, o grupo de amigos do seu filho, mas está sempre vendo ali com as outras mães, conversando também, como é que tá o fulaninho, a ciclaninha, como é que tá, entendeu? Para irem trocando ideias também, porque às vezes a gente nessa toada, né, nessa balada de trabalhar, disso, daquilo, às vezes a gente acaba deixando o nosso bem mais precioso, né, que são os nossos filhos, ali meio de lado. E é aí que as oportunidades não tão legais, por assim dizer, se aproveitam, né, e entram dentro dos nossos lares. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre cuidando, sempre conversando com os nossos filhos também, independente da idade, porque cada vez mais cedo eles estão acessando a internet pelos tablets, celular, tudo, de todo jeito. E isso, Patrícia, mas então proíbe, não dá. Ok, cada família tem uma realidade, cada família vai definir isso. Mas o que a gente tem que ter é sempre o cuidado e o respeito e sempre a comunicação com os nossos filhos, com as nossas crianças.